Olá, irmãos e irmãs do YouTube. Aqui estamos para gravar mais um vídeo e trazer mais uma mensagem de Deus para nossas vidas. E vamos falar sobre a fé. Vamos falar sobre como a fé ela é usada. Se você tem fé, mas não usa ela, então vamos ver o que acontece, porque a fé sem obra, ela é morta. Ela tem que ter obra para poder ela se manter viva na pessoa e a pessoa poder também receber da graça de Deus. Vamos dar uma olhada e vamos saber o que é a fé? Olha, agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal. Nós estamos com 398 pessoas inscritas, irmãos e irmãs inscritos. Estamos com 398. Estamos chegando a 400. Agradeço aqueles que mandaram mensagem. Se você puder clicar no joinha e puder escrever qualquer coisa na mensagem, você tanto pode escrever uma coisa que você queira, que eu ore aqui, né? Que eu apresente em oração, né? Ou nas minhas orações, porque ontem mesmo eu estava aqui. Então eu não venho só para gravar esse vídeo, eu venho várias vezes. E também você pode também falar uma coisa, gostei ou não gostei, sabe? Pelo menos você está dando você está mandando alguma mensagem. E uma mensagem, um joinha, para a plataforma YouTube, vai servir muito para o canal poder eles abrir mais tempo, mais ferramenta para nós podermos trabalhar. Eu só tenho 18 minutos para poder falar com vocês, para gravar esse vídeo, fazer uma leitura e falar com vocês. Quem puder eu ter uns 30 minutos, né? Aí daria para nós conversar mais devagar e conversar muito mais. Agradeço a todos que mandaram mensagem para mim, agradeço a todos que mandaram pedido de oração e agradeço a todos que se inscreveram, né, nesse canal. Deus abençoe a todos. Agora são 18 horas e 12 minutos. 18 horas e 12 minutos, 6 e 12. Boa noite a todos vocês. Vamos fazer uma oração. Aqui está a Bíblia, aqui está o óculos, porque se você não usa óculos, agradece a Deus por isso. Querido Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, venha a ti, meu Pai. Senhor, vamos falar, meu Senhor, sobre a fé, Senhor. Vamos falar, meu Senhor, sobre a tua palavra, Senhor. Vamos, meu Senhor, falar, meu Senhor, sobre as tuas obras. Agradeço a ti, meu Senhor, por cada um dos que estão inscritos, Senhor. Eu peço a ti, meu Senhor, abençoa cada um, Senhor, que está ouvindo esse vídeo, que está assistindo esse vídeo. E aqueles que não estão assistindo e que não estão ouvindo, mas está inscrito no canal, Senhor, entra com a tua providência na vida dele também, Senhor. Porque eu oro para todos que estão inscritos no canal, Senhor. Agradeço a ti, meu Pai. Agradeço a ti, meu Senhor Jesus. Bom, irmãos, vamos ver quanto tempo nós temos. Bom, 3 minutos, nós vamos até 18. Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11 e versículo 1. Nós vamos fazer a leitura em 2 lugares na Bíblia. Livro de Hebreus, capítulo 11 e versículo 1. Aqui está escrito a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Bom, essa é a primeira leitura. Agora, abram as suas Bíblias em Tiago, capítulo 2, e versículo do 14 versículo 14 e depois versículo do 17 ao 20. Então, Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Agora o versículo 17 ao 20. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Pois alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé.
Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Bom, somente até aqui. Agora vamos, falar sobre essa passagem. Irmãos, a fé é a natureza, a fé é a certeza. Opa, tá passando um rapaz de bicicleta aqui, né? A fé é a certeza de coisas que se esperam. A firme convicção de fatos que não se veem. Bom, essa é a primeira leitura. A fé é a certeza de coisas que se espera. A firme convicção de fatos que não se veem. E depois a outra leitura é: tu tens fé? Eu tenho obras. Me mostra essa tua fé sem obras, e eu, através das obras, mostrarei a minha fé. Não seja insensato, homem. Entenda que a fé sem obras, por si só, ela é morta. Irmãos, veja bem. Você tem fé que Deus é um só e que Deus existe? Tenho? Certo. Faz bem. Você faz bem. Porque até os demônios, sabem que Deus é um só e tremem, e que Deus é vivo. Mas, e as obras? Você tem feito as obras? Você tem fé, mas você fez as obras? Porque neste mundo, não só basta só ter fé, você tem que ter obras também. O que o Senhor Jesus falou para nós, que era para nós levar essa mensagem a várias outras pessoas que precisam ser socorridas. Mensagens para que as pessoas fiquem sabendo sobre a palavra dele, sobre os mandatos dele. Orações para que as pessoas fiquem curadas. Orações para que as pessoas fiquem libertas de espíritos malignos. Visita na casa, para poder orar por parente, pela casa. Então, usar os dons que Deus deu para fazer a obra. A obra é você ir fazer uma visita na casa de alguém que está precisando de ouvir, ou alguém que está precisando de conversar ou de ouvir, alguém que está precisando de uma oração, que está numa cama, está acamado ou está no hospital. Então, temos que fazer a obra. Mas a fé, o que é a fé? A fé não é só acreditar em Deus. Não. Nós lemos ali que a fé é a certeza de coisas que se espera. A firme convicção de fatos que não se veem. Um fato é uma coisa que já ocorreu, isso é um fato. Só que ainda não ocorreu, mas você já tem essa certeza, você tem essa convicção, você está convicto de que aquilo vai ocorrer. Então ele está dizendo que a fé não é acreditar só em Deus. A fé é a certeza de coisas que se esperam. E na outra passagem está escrito: você crê em Deus? Sim. Até faz bem, porque até os demônios creem. Mas você diz que tem fé. Mas cadê as tuas obras? Você tem feito as obras? Você crê em Deus, mas não tem feito as obras? Tem feito o quê? O que você fez com os dons espirituais que você recebeu? Agora eu estou falando com aqueles que receberam os dons espirituais e estão ouvindo esse vídeo. O que você fez com os dons espirituais? Você enterrou ele? Você fez que nem aquele homem que recebeu um dom, um recebeu 5, outro recebeu 4 talentos, um recebeu 5 talentos, outro recebeu 4 talentos e outro recebeu 1 talento, que é uma moeda de ouro daquela época. Que se fosse hoje 1 talento, custaria 245 mil. Não, 445 mil. 1 talento, que era uma moeda de ouro. Você pegou esse talento e enterrou, que nem aquele homem enterrou o talento, porque o que pegou 5, trabalhou, negociou e ganhou outros 5. O que pegou 2, o que pegou 4, trabalhou, negociou e ganhou outros 4. E o que pegou 1, não fez nada.
não trabalhou, não negociou, não ganhou nada. Então, você recebeu dons de Deus. Então por que você está parado? Por que você, irmão ou irmã, também tem irmãs também, que estão ouvindo, mas deixaram de louvar, deixaram de fazer a obra de Deus, deixaram de orar para as pessoas? Por que você está parado? Por que você enterrou o talento? Olha, na passagem bíblica, o dono daquele talento era um homem rico que voltou de uma viagem longe. E depois prestou conta, a quem ele deu os talentos para negociar, prestou conta com ele. Aquele que recebeu um talento só, ele não fez nada. Você não está fazendo nada com o talento que Deus te deu? Você não está fazendo nada com o dom que Deus te deu? Onde que está a sua fé sem obra? A sua fé sem obra, ela é morta. Você crê em Deus, você crê em Jesus, mas você não faz nada. Você não ajuda ninguém, você não socorre ninguém, você não ora por ninguém, você não faz nenhuma visita, você não vai ver ninguém ou na cama ou no hospital. Olha, irmãos, você não precisa ser um servo de Deus evangélico. Você só basta crer em Deus e crer em Jesus Cristo para você fazer a obra. Entenda bem, irmãos. Eu não estou falando que você tem que seguir a minha religião para você fazer a obra. Você pode fazer a obra da tua religião mesmo. Socorre alguém, busca alguém, ajuda alguém, leva a mensagem de Deus para alguém, ora por alguém, expulsa o mal de alguém, expulsa uma enfermidade de alguém. Cante o louvor do Senhor, a qual Deus deu dom para louvar. Leia a mensagem do Senhor, a qual Deus deu dom para interpretar. Faça a obra, para que a tua fé seja viva, para que a tua fé engrandeça o nome de Deus, para que toda honra e toda glória seja levada a Ele. Irmãos, agradeço a todos. Agora são 6 horas e 20 minutos. Ainda temos um tempo aqui. Olha, irmãos, eu fiquei sem gravar uns vídeos esses tempos aqui, porque eu tive que fazer viagens, né, numa cidade longe daqui. Levar, sabe, minha esposa, minha enteada, para poder fazer tratamento médico. Agora você pergunta, você é um servo de Deus, você é um crente, você diz que é servo de Deus, mas por que você precisa de medicamento ou por que você precisa passar pela medicina? Irmãos, eu sou homem e ainda estou nesse mundo. E todos que ainda estão nesse mundo estão sujeitos a muitas coisas. Se o Senhor permitiu que eu fosse assim, eu estou nas mãos dele. Se o Senhor quiser tirar de mim essas coisas, ele tira. Eu vou somente te lembrar de um trecho. Para você que conhece a Bíblia, que já leu a Bíblia por inteiro, eu vou te dar um trecho. Paulo, antes era perseguidor dos servos do Senhor. Depois que Jesus subiu ao Pai, Paulo começou a perseguir todos que criam em Jesus. Todos que pregavam sobre Jesus, Paulo mandava matar, mandava prender. O nome dele se chamava Saulo. E ele saía buscando todo mundo. Só que aí Jesus apareceu para ele, na estrada. E ele ficou cego. E ele não podia ver. E Jesus falou para ele, por que você me persegues? Ele falou, quem és tu? Né? Que eu não estou enxergando, quem és tu? Ele falou, eu sou Jesus, a quem você me persegue. Quando você persegue um desses pequeninos, quer dizer, um dos servos meus, é a mim que você está perseguindo. E depois ele foi levado na casa do profeta, o profeta orou para ele e ele voltou a enxergar, e ele passou a ser um servo do Senhor, passou a ser um apóstolo. Ele não conheceu Jesus em carne, não. Só os 12, né, menos um, que era Judas, né? Só os 11, né, que ficaram, porque Judas se enforcou, que viram Jesus em carne. Mas Paulo não. Paulo não era servo do Senhor Jesus. Ele pode ter visto Jesus, sim, em carne, mas ele não era apóstolo, ele praticou praticou atacar a todos aqueles que creem em Jesus. Ele trabalhava para o rei, ele era rico, ele tinha condições.
Só que Jesus apareceu para ele em forma de luz, e ele ficou cego. E Paulo gravou muitos livros. O nome dele de Saulo foi mudado para Paulo, quer dizer, foi mudado o nome porque é uma nova pessoa. Gravou muitos livros, só que ele tinha uma enfermidade no estômago. Ele tinha uma enfermidade no estômago que ele falou: Senhor, Senhor, há quantas vezes eu pedi? 3 vezes eu pedi, Senhor, para que tire essa enfermidade do meu estômago. E Jesus falou para ele: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. O que Jesus estava querendo dizer é que, mesmo que você passe por este mundo com enfermidade, a graça do Senhor, a salvação dele é o que basta. O Senhor não vai te levar doente. Você vai ser levado são para a salvação dele. Então, mesmo que você sofra um pouco com alguma enfermidade, mantenha a fé nele e busque, né, fazer a obra dele para que a sua obra tenha vida, para que a sua fé tenha vida, para que a fé que você diz que tem, ela possa se multiplicar, ela possa se manifestar. Você não precisa falar para ninguém que você é uma pessoa honesta, que é uma pessoa justa, que você é um servo de Deus, que você é uma pessoa boa. Não. Só basta você fazer a obra de acordo com o Senhor e andar nos caminhos dele, que as tuas atitudes vão mostrar se você é uma pessoa boa ou não. As tuas atitudes é que vai falar sobre você. É as tuas atitudes. Então, as nossas atitudes que vai mostrar se a nossa fé é verdadeira. É as nossas atitudes. É as obras que nós devemos fazer. Porque o Senhor fala que se você fala que tem fé, mas não tem obras, a sua fé é morta. Então, me mostra a tua fé sem obras, que eu vou mostrar através das obras a minha fé. É isso o que está escrito ali, é isso o que Tiago falou. Então, irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos vocês, estamos chegando no final, e agradeço a Deus por isso, e depois, assim que terminar aqui, eu estarei orando por todos vocês. Eu vou embora por volta de umas 8h15, 8h20 da noite. Deus abençoe, e logo após estarei colocando no YouTube. Agradeço a todos que se inscreveram e peço que outros se inscrevam. E manda esses vídeos para outros, e dá o endereço também, né, para outros, @Silvio Silva 5537, @Silvio Silva 5537, a paz do Senhor Jesus.